do videogame, que eu joguei com o filho de um pastor. Quem lembra dessa história? É o filho dele. Depois eu explico para ele. Vinícius, que alegria, cara. Que Deus te abençoe muito e fique à vontade. Que Deus te use poderosamente. Amém. Boa noite, amados. Graças e paz. Eu não sei se ele chegou a comentar, mas ele judiou do meu filho. Mas ainda assim eu amo, meu irmão, no fundo do meu coração. Ele está te aguardando lá, tá? E ele está treinando, tá? Ele está mais velho, um pouco. Está quase me ganhando. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. Né? Eu venho lá de Saquarema, eu moro lá em Saquarema, mas pastoreio a igreja de Araruama. E também trabalho no Rio de Janeiro, porque além do pastorado eu sirvo na Força Aérea Brasileira, então a vida é um pouquinho corrida. E é uma grande alegria poder dedicar esse tempo aqui desse final de semana para servir os irmãos aqui hoje, né, à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite aqui também. Então, eu agradeço o pastor Fileto, agradeço o conselho da igreja, todos os irmãos. Né, o Fileto, de fato, é um grande amigo que o seminário nos deu. Deus me abençoou com a amizade desse homem dele, né, que é servo do Senhor, um exemplo, né, de pastor, de amigo, para nós que somos mais jovens, né, meu irmão, me perdoa, mas eu sou muito mais jovem do que você, então eu posso dizer isso com tranquilidade, né, que ele é um exemplo para nós mais jovens, né, então eu louvo a Deus pela vida desse cabra que tanto nos abençoa. E quando ele me convidou para palestrar, para falar aqui sobre idolatria, eu até brinquei com ele, eu falei, rapaz, você tem certeza que você vai chamar um idólatra para falar de idolatria, né? É complicado esse negócio, né? É um negócio muito difícil, mas me deu certa tranquilidade, porque a nossa irmã, quando estava falando aqui, na parte da liturgia, ela falou sobre João, 1 João ali, e explanou sobre a idolatria de uma forma muito certeira. Então, a gente já pode ficar tranquilo que o principal já foi até falado, né, por ela. Mas a gente vai pensar a idolatria aqui nessa noite, a gente vai começar nessa noite, né, porque a gente vai continuar amanhã de manhã. Então, eu dividi em 2 momentos, né, a gente não vai encerrar, de certa forma, o assunto que eu tenho para falar sobre idolatria nessa noite. A gente vai ver nessa noite alguns aspectos mais essenciais do que seria idolatria. Amanhã de manhã, na escola dominical, a gente vai ver de uma forma mais prática como se daria ou como se dá essa idolatria na nossa vida e como combatê-la. Apesar de que a gente vai pincelar um pouco disso hoje também, mas amanhã a gente vai ver essa parte mais profundamente. Então eu incentivo você, né, que é da igreja e que visita, a estar aqui amanhã de manhã também, para a gente dar continuidade e prosseguimento nesse tema que é muito importante para as nossas vidas com o Senhor. E pensar sobre idolatria é muito difícil, né? Apesar de ser um tema que parece ser fácil, é muito delicado, né, falar do pecado da idolatria, porque a gente pensa na nossa cultura que é algo externo, ou que é algo visível, né? A gente pensa principalmente com o exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é um poste ídolo, que é alguma coisa que a gente possa tocar, não é um objeto de algum santo, não é, que eles santificam lá e tudo mais, canonizam, né? E aí idolatram aquilo ali. Então a gente tem uma tendência a achar que é algo mais para fora da gente, mas a gente vai ver que é algo profundamente interno, é do coração. E hoje a gente vai perceber, eu vou começar falando algumas questões aqui, vai parecer até que a gente não está falando de idolatria, não é? Porque a gente vai olhar um pouco para a criação da humanidade, né, para a criação do ser humano, quando Deus cria o homem. A gente vai olhar um pouco ali sobre o pacto que Deus faz com o homem, e depois a gente vai entrar na queda e abordando ali a idolatria. Por que eu fiz esse movimento que parece que a gente está dando um passo atrás? Porque é fundamental para a gente entender idolatria, a gente entender por que a idolatria é idolatria.
por que que isso se configura uma idolatria? E para a gente entender isso, a gente tem que entender a criação do homem. A gente tem que entender o pacto que nós estamos vivendo com o Senhor, o propósito da humanidade. E é esse o ponto que eu quero abordar com os irmãos. A gente tem uns slides ali que eu vou passar, eu não, né? A nossa irmã que está ali em cima, ela vai auxiliar passando os slides, com algumas citações, algumas não, a gente vai ver bastante citação aqui de alguns teólogos, alguns textos bíblicos, mas primeiro eu quero apontar os objetivos dessa noite, não é? Com essa primeira palestra. E o primeiro objetivo é entender os propósitos de Deus para o ser humano na criação, que é, de fato, entender por que a gente foi criado, por que Deus criou o homem, né? Segundo, entender como a queda, ela corrompe esse propósito para o qual nós fomos criados. E em terceiro, perceber o desenvolvimento da idolatria propriamente dita no coração e na vida do ser humano. A gente vai entender sobre a criação do ser humano de uma forma bem básica, a gente vai olhar assim de uma forma bem superficial, mas para o que é mais importante para a gente entender a idolatria. Por que o ser humano foi criado? Para adorar a Deus. A gente vai ver no Catecismo Maior e no Breve Catecismo a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta que está lá? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A gente vai ver isso, claro, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando ele diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o propósito da humanidade, a gente vai entender, criativo, é adorar ao Senhor, é viver para a glória de Deus, e dessa maneira a gente se alegra nele. E aí a gente olha para alguns pontos aqui sobre a criação, e a primeira coisa que eu queria olhar é sobre o que é mais importante na criação do homem: a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Senhor. Gênesis 1, 26, 27 diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Joel Bick, falando sobre essa doutrina da criação do ser humano, propriamente, especificamente da imagem de Deus no ser humano, ele diz que desde a queda, a humanidade tem se esforçado para encontrar o propósito e significado sem Deus. Contudo, nada elimina mais eficazmente a ambição humana por autonomia do que a doutrina da imagem de Deus. Então, perceba por que é muito importante a gente pensar idolatria olhando para a criação antes da humanidade, como esse propósito, né, de adorar a Deus e tendo essa imagem e semelhança de Deus, como nós fomos criados, como essa base de vida para a glória desse Deus que nós carregamos e temos a sua imagem e semelhança. Joel Bick, ele ainda vai comentar sobre a imagem de Deus, dizendo o seguinte: a imagem de Deus serve para a adoração a Deus. Portanto, a criação do homem por Deus à sua imagem sugere que o homem é o principal elemento no templo cósmico de Deus, criado para adorá-lo e promover a sua adoração como sacerdote vestido com a glória de Deus. Então, o fato do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus é o que liga mais profundamente ele ao próprio Senhor, porque é o único na criação que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E tem esse propósito de glorificar e de viver para a adoração e glória do nosso Senhor. Anthony Huckman, um teólogo muito conhecido, que tem um livro excelente sobre antropologia bíblica,
ele vai ampliar esse argumento sobre o propósito do ser humano de glória a Deus em seu serviço, com a seguinte citação: o homem é uma criatura que deve sua existência a Deus, que é completamente dependente de Deus e responsável, acima de tudo, perante Deus. Esta é a sua primeira e mais importante relação. Todas as outras relações devem ser vistas como subordinadas e regidas por esta primeira. Visto que estar relacionado com Deus é a sua relação fundamental, a sua vida inteira é para ser vivida corandeu, que significa o quê? Como diante da face do Senhor. Então perceba como que é importante entender a criação para entender o nosso propósito fundamental de adorar a Deus. Porque a gente pode ler ali a pergunta do breve catecismo, do catecismo maior, que o propósito é glorificar a Deus e se alegrar dele para sempre, e perguntar, mas por quê? Né? Tem as bases para isso, e a base principal é porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e assim a gente adora ao nosso Deus. E um outro ponto também muito importante relacionado à criação da humanidade é a criação, né, ou o ponto ali de Gênesis 2, verso 7, quando diz: então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, que significa nefesh hayah, não é? No hebraico. Jonas Madureira, um pastor batista, foi nosso professor lá, nós tivemos esse privilégio, né, de estudar com ele. Ele tem um livro chamado Inteligência Humilhada, onde ele vai tratar um pouco ali, inclusive, sobre antropologia bíblica. E nesse livro, quando ele vai tratar nesse capítulo sobre antropologia bíblica, ele começa a falar sobre algumas questões do ser humano, e uma delas é a palavra nefesh, que é alma, né? E essa palavra hebraica, ela vai ter um sentido mais literal de garganta, de desejo, de apetite. E aí Jonas, ele ligando isso, né, ao fato do ser humano se tornar um ser vivente, um nefesh, né, a ideia da alma vivente ali, hayah, ele diz o seguinte: o homem não é uma garganta literal, mas sim como a nefesh, a saber, faminto, insaciável, desejante, necessitado. Em outras palavras, quando Deus soprou nele o fôlego de vida, o homem se tornou fome, apetite, desejo, necessidade. O homem não tem fome, o homem é fome. O homem não tem desejo, o homem é desejo. O homem não tem necessidade, o homem é necessidade. Portanto, o homem todo é desejo. Ele foi criado para ser integralmente desejo, fome, sede, necessidade. Do quê? De quê? Unicamente de Deus. Deus criou o homem todo como fome de Deus. Porque quando Gênesis diz lá que o homem se tornou um ser vivente, não diz que ele porta o nefesh hayah, ele se torna nefesh hayah. Então ele é, nesse sentido que Jonas Madureira trata, fome, sede, necessidade de Deus. Então, sendo assim, estruturalmente, na humanidade, no ser humano, o ser humano é um ser profundamente dependente. É um ser insuficiente em si mesmo, que foi criado para Deus, para se relacionar com Deus e se satisfazer plenamente nesse Deus que o criou como fome dele mesmo. Então, a gente vai perceber que todo ser humano, ele é essencialmente religioso. A gente não vai ter nenhum ser humano que não seja religioso. Porque a gente pensa que, não, só é religioso quem tem uma religião, né, que a gente chama de religião, católico, evangélico e tal. O ateu também é religioso. Isso faz parte da criação do ser humano, é essencial da humanidade. Então, toda a humanidade, ela é religiosa, ela adora a um Deus. Isso precisa ficar claro quando a gente trata da criação do ser humano. E na criação antes da queda, a gente vai ver que o ser humano, ele originalmente, ele tinha essas carências satisfeitas no próprio Deus, de fato.
Ele era a fome de Deus, ele tinha no Senhor a saciação dessa fome. E dessa forma, o homem ele tinha esse relacionamento perfeito com o Senhor antes da queda. Mas como que se dava esse relacionamento com o Senhor? A gente vai perceber que o Senhor, desde antes da queda, criação do ser humano, ele se relaciona através de aliança, de pacto. E isso também precisa ficar muito guardado no nosso coração. Entender que todos nós, hoje também, nos relacionamos com o Senhor através de aliança, de pacto. A gente fala todas as vezes da nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo, quando a gente celebra, não é, a mesa da comunhão, principalmente. Estamos em aliança com o Senhor. Adão e Eva também estavam em aliança, em pacto com o Senhor. Quando o Senhor cria o ser humano, o que ele faz? Lá no capítulo 1, logo de cara, ele começa a falar com esse ser humano. Ele o abençoa e dá ordens. Né? A gente leu aqui Gênesis 1, 26. A gente vê que ele cria, abençoa, dá ordens a esses seres humanos. Ele entra em aliança com o ser humano. E aí, dentro dessa aliança, Deus estabelece os seus termos. Porque quem vai ao encontro da humanidade para se relacionar com ela é o Senhor. Não é Adão que vai a Deus, né, depois de criado, se relacionar com Ele. Então, como partindo do próprio Senhor Criador, o pacto, os termos da aliança é Ele que estabelece. E dentro desse, para a gente encurtar, dentro desse pacto que o Senhor faz com Adão, né, o que Ele diz para ele? Alguns mandatos que a gente fala criacionais, mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, que seria o espiritual primeiro, o principal relacionamento com o Senhor, como a gente vê o cultural, não é, um relacionamento com a criação, onde ele deveria cuidar, onde ele deveria guardar, inclusive o jardim, né? E o relacionamento social, onde a gente percebe a multiplicação, né, a multiplicação da raça, da imagem e semelhança do Senhor no mundo, e o relacionamento com as pessoas, a gente vai ver principalmente ali se dando no casamento, o primeiro casamento. E a única negativa que a gente vê na Escritura para Adão é: não coma daquela árvore ali. Né? É a única coisa que eles não poderiam fazer ali: não coma do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que o ser humano faz? A gente vai ver na queda, no capítulo 3 de Gênesis. Ele vai lá e come, descumprindo os termos da aliança do Senhor, do pacto do Senhor com ele. Qual era a forma que o ser humano glorificava a Deus? Cumprindo os termos da aliança. Não era Adão falando: Senhor, eu te glorifico. Era cumprindo os termos da aliança. É a forma como glorifica o Senhor. E aí, quando a corrupção, a gente vai ver no relato de Gênesis 3, lá no verso 4, começa ali uma tentação onde corrompe, tenta modificar a palavra do Senhor no coração deles. Primeiro com Eva e posteriormente Adão. Verso 4 diz: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então perceba esse primeiro ato da queda. Satanás, o enganador, o tentador, ele faz o quê? Não, Deus disse que vocês vão morrer, mas não vai não. Vocês vão ter um conhecimento que ele tem. Então pode ir lá comer. Aí quando Eva, se você reparar, antes disso ela não tinha olhado para a árvore com desejo, com fruto. Quando ela é tentada, ela olha para a árvore depois, no verso 6, e diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E esse é o segundo ato, é a queda. Ela cai na tentação da serpente, primeiro desejando, depois consumando esse desejo. Primeiro no coração, quando ela olha desejante para aquilo ali. Lembre que o ser humano é um ser criado desejante, necessitado. Ela olha para a árvore com necessidade de entendimento, como se com Deus ela não tivesse entendimento. E aí ela come do fruto e depois dá para o seu marido. E o que acontece depois disso? Ou com esse ato, o homem erra o alvo único para o qual ele foi criado. E assim, Jonas Madureira, ele usa a imagem do miserável homem flecha no livro Inteligência Humilhada. E Jonas tem por base, quando ele vai falar sobre o miserável homem flecha, a citação mais conhecida, talvez, ou uma das mais conhecidas de Agostinho, que é: porque tu nos fizeste para ti, o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Com base nessa fala, Jonas comenta: Deus nos criou como uma flecha lançada em sua própria direção. O homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para o qual não foi feito. Ele não foi criado com uma flecha que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem não acertou outro alvo. Ele errou o único alvo disponível. Um dos maiores problemas com a queda, além dos diversos outros, é que o homem, quando cai, ele não perde o fato dele ser criado como fome, como necessidade, como desejo, como não sendo autossuficiente, ou seja, dependente. Pós-queda ele continua dependente. E aí o que acontece? Ele passa a não mais adorar a Deus e passa a adorar outra coisa, porque ele precisa adorar. Ele foi feito para isso. O homem não vive sem adorar. E ele adora criatura. E dessa forma, o ser humano ali no Éden, na queda, ele troca, há uma troca aqui da voz de Deus pela voz de quem? Da serpente. Há uma substituição de autoridade na vida do ser humano. Deus passa a não ser mais autoridade sobre eles, de acordo com a ótica deles, com o coração deles, idólatra agora, mas sim agora o tentador, ao qual eles deram a sua adoração, ao qual eles depositaram a sua confiança e a sua fé, porque a idolatria está ligada à fé e à confiança. Eles creram na serpente, eles confiaram na serpente. Por isso Mauro Meister, o pastor presbiteriano, ele diz que o chamado supremo do ser humano era glorificar a Deus, adorá-lo em reverente obediência, ao reconhecer no Criador a fonte de toda a vida e sabedoria. Então podemos dizer que Eva adorou a serpente? De certa forma, sim. Ela entregou a sua confiança, a sua fé para aquele animal com quem passou a relacionar-se em maldito diálogo. Portanto, é assim que passamos a adorar algo, quando nos submetemos a isso e à sua influência como se fosse superior a Deus. Isso é idolatria. Talvez mais simplificada, é de forma Está com bateria. Está bem aqui. Som. Filipe Fontes, ele vai definir de forma até mais simples e direta que idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. E é exatamente isso que acontece no Éden. Eles fazem o quê? Substituem o Senhor, o único Deus, por um Deus falso, por um ídolo, por uma criatura. Isso precisa ficar guardado na nossa mente. Filipe Fontes, ele vai destacar, então, que a queda nos separou daquele que, por ser tudo em todos, origem,
meio e fim de todas as coisas, é suficiente para suprir todas as nossas necessidades espirituais. E o resultado foi que entramos numa tentativa sem fim de satisfazê-las por meio de tudo aquilo que na realidade criada parece ser capaz de atingir esse fim. Então, pós-queda, o homem desejante, faminto, necessitado, ele vai buscar incessantemente em outras coisas satisfazer essa fome, esse desejo, essa necessidade. O homem caído, ele não vive mais para satisfazer e glorificar a Deus, mas ao ídolo que ele tem no seu coração, que substituiu Deus aqui dentro. E como que isso vai se dar ali de uma maneira um pouco mais prática? Lembrando do relato da queda, a gente vai ver que é de dentro, primeiro desejo, para fora, pegar e comer. Coração para a prática. Esse é o processo da idolatria, não começa na prática. Porque a gente acha, às vezes, que começa quando a gente pega uma imagem e se dobra diante dela. Se a gente fez isso, é porque já está aqui, dentro no coração. É porque a gente já trocou Deus do centro do nosso coração por esse ídolo que a gente está se dobrando diante dele. É assim que acontece na prática a idolatria no nosso coração. Ela mora no nosso coração. Ezequiel 14, 2 a 5, a gente vê isso muito claro aqui nesse texto. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Perceba como que o problema está no coração e Deus faz o resgate aonde? No coração também, não é? Porque mora aqui o problema da idolatria. Comentando essa passagem aqui, Felipe Fontes, ele descreve como que a idolatria, além de ser um pecado do coração interno, ele também olha para esse texto e percebe que a idolatria é um pecado radical. O que significa isso? A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado radical, isto é, um pecado que está na raiz de todos os demais. Nesse ponto, a passagem que acabamos de mencionar pode ser útil mais uma vez. Ela mostra claramente que a idolatria é um pecado reprodutor, que dá origem a outros pecados, dentre os quais estão muitos que tomam ocasião em nossa dimensão externa. Isso fica claro na passagem quando Deus denuncia que os ídolos e que os líderes do povo de Israel haviam levantado no coração, os levaram a cometer iniquidades e se afastarem da obediência ao Senhor. Então perceba como que a idolatria é a base para todos os outros pecados, como uma raiz que está lá no fundo do coração e dali surgem diversos outros pecados. Tim Keller, ele vai afirmar que a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Se a gente fez alguma coisa errada, o problema fundante é idolatria. E isso já responde, não é, uma coisa que a gente vai ver até o final de amanhã, que todos nós somos idólatras. Todos nós somos idólatras. Isso é muito difícil de aceitar, não é? Eu lembro, eu ia falar um pouco mais disso amanhã, mas eu já vou adiantar. Eu lembro de uma palestra que eu fui ouvir do reverendo Mauro Meister, lá no Projeto Água da Vida, lá em Niterói, e tem alguns anos, e eu fui lá e ele falou sobre idolatria, né? Eu acho que é até o livro dele que ele escreveu. E quando ele falou lá isso,
Eu estava, acho que um pouco no começo da caminhada ali, e, né, aquela caminhada inicial que você acha que você só está quase subindo já. Aí ele falou que todo mundo era idólatra. Eu fiquei assim, como assim? Todo mundo é idólatra? Eu não tenho ídolo no meu coração, né? Que negócio estranho, esse cara está me acusando de idólatra. Eu não tenho ídolo. Aí, com o tempo na caminhada, a gente vai perceber, né? Não só estudando a Escritura, mas, obviamente, partindo dela, na prática, que nós somos idólatras, sim. Lutero, ele fala sobre o fato de os primeiros mandamentos do Decálogo falar sobre idolatria, né? Combater a idolatria, principalmente os 2 primeiros, que é porque se a gente quebra esses primeiros, a gente quebra todos, ou se a gente quebra algum dos outros, é porque a gente quebrou o primeiro e o segundo. Porque não tem como quebrar qualquer outro mandamento sem quebrar o primeiro. Porque se a gente quebrou qualquer outro, é porque a gente não tem mais o Senhor como único Deus. A gente tem outro. É um pecado raiz que está no nosso coração. Olha só como é que Mauro Meister ele chama a atenção desse fato da palavra, da idolatria no coração. Ele diz, a palavra coração aparece 858 vezes no Antigo Testamento e é um termo essencial em toda a sua teologia. Coração do homem controla o homem completo. Se alguma coisa deve ser guardada como o que de mais precioso há, deve ser o coração. Acima de tudo o que, ele cita Provérbios 4:23, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que, você já parou para pensar, por que no Sermão do Monte Jesus corrige ali uma prática da lei farisaica externa e mostra onde está o verdadeiro problema? No coração. Você já percebeu como que ele faz isso no Sermão do Monte? Quando ele fala, por exemplo, do assassinato, não matarás. O pessoal achava que era tirar a vida, que era externo. E ele vai lá e fala, não, se você se irar contra seu irmão, você é um assassino. Por quê? Está aqui no coração. Não é um ato externo. O pecado está aqui no coração. Se você, aí ele fala do adultério, né? Adultério não é simplesmente você consumar um ato de se relacionar com outra pessoa fora do casamento, mas você desejar no seu coração, já é adultério. E você é um adúltero. Percebe como o negócio é complicado? É difícil, é profundo. Agora você imagina a idolatria. Como é difícil de perceber lá dentro do nosso coração. Toda aquela idolatria de Israel que a gente vê ao longo de todo o enredo bíblico, e a gente vai ver que parece que vai numa espiral ali, cada vez piorando o povo de Deus, se afastando cada vez mais do Senhor em idolatria, que é o principal pecado do povo contra o Senhor. Não era simplesmente imagem e escultura, era coração. Eles estavam fazendo como Adão e Eva o tempo inteiro, trocando a voz de Deus pela voz de um ídolo no coração. Eles estavam crendo e confiando numa outra coisa que não era Deus. Então fica aquela questão para nós, tudo que a gente faz de maneira prática, está ligado ao que está no trono do nosso coração? Sim. Tudo o que a gente faz está ligado a quem está entronizado no nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Você já parou para pensar nisso? Por que você faz o que você faz na sua vida? Todos nós, irmãos, essencialmente, estamos servindo a um Senhor. Estamos satisfazendo esse Senhor. Estamos adorando esse Senhor. Porque se estamos adorando, estamos satisfazendo, estamos servindo ou ao único Deus ou a um ídolo
Toda a nossa prática envolve isso. Olha um detalhe na Escritura, como que os verbos práticos, servir e andar, eles vão estar ligados à idolatria. Em Deuteronômio a gente vê quando Deus renova a aliança, né, Deuteronômio, com aquela geração que nasceu no deserto e está ali à beira de entrar na terra prometida, Deus fazendo a sua renovação de aliança com eles, diz lá em Deuteronômio 29, 18, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus e vá o quê? Servir os deuses destas nações, que eram aquelas nações que eles iam entrar e devastar para tomar aquela terra. Depois de exortar que Deus não perdoará, caso eles se dobrassem diante de idolatrias, e manifestaria a sua ira contra essa idolatria do seu povo, verso 24 ao 26 diz, sim, todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez com esta terra? Por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhes havia designado. Eles foram fazer o quê? Servir outros deuses, adorar esses outros deuses, porque isso é o que a idolatria faz. Você crê, você confia, você serve, você adora. Ou ao Deus único e verdadeiro, ou a um ídolo. Olha como é que diz Jeremias, capítulo 11, verso 10. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Perceba a gravidade da idolatria como esse pecado primeiro, que é a raiz de todos os pecados. Porque o coração idólatra abandona a aliança. Olha como é que o Senhor fala, Judá quebrou a minha aliança. É uma quebra de aliança, é um abandono do próprio Deus, tirando Ele da nossa vida e colocando o outro Deus. A idolatria é abandonar o propósito para o qual nós fomos feitos, que é viver para a glória de Deus. Por isso é um ataque direto a Ele, é um ataque direto à aliança com o Senhor. Esse não é só um problema, irmãos, daqueles ímpios que Paulo trata lá em Romanos capítulo 1, verso 3, que trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, que lá no verso 25 diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Eles receberam o juízo de Deus. Qual o juízo de Deus? Verso 24, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entrega a própria vontade idólatra. Você quer esse ídolo? Então viva para esse ídolo. A condição de mente deplorável, reprovável diante do Senhor. Mas a gente vai entender, irmãos, e perceber na Escritura, que esse não é um problema só do ímpio. Que a gente pode achar, eu sou evangélico, eu não sou idólatra, né? Eu estou aqui, venho para a igreja, estou orando, estou tendo relacionamento com Ele, estou cultuando, falo com Ele todo dia, estudo a palavra com empenho, dedicação, já li as Institutas de João Calvino. Então, eu não sou idólatra, mas o ímpio é, aquele lá de Romanos 1. Mas a gente vai ver que a idolatria é um problema de todos nós, de todo cristão. Não é à toa que Paulo exorta a igreja de Corinto a olharem o que? O exemplo dos pais, falando daqueles lá do tempo de Moisés,
que foram idólatras, para não serem como eles e fugirem da idolatria. E João também exorta. Paulo fala no 1 Coríntios 10, 7 e 14, não sejam idólatras como alguns deles foram. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. 1 João 5, 21, que já foi falado aqui. Filhinhos, cuidado com os ídolos, porque nós somos pecadores idólatras, irmãos. Muitas vezes nós adoramos diversos deuses falsos no lugar do poderoso e único Deus. Só que é algo muito difícil da gente perceber em nós. É mais fácil e muito mais fácil a gente perceber no outro. E mais fácil ainda a gente perceber no ímpio. Mas eu já adianto aqui também o que veremos de forma mais ampla amanhã. Qual a diferença entre nós e os ímpios? É que Deus não nos entregou as vontades idólatras do nosso coração, mas nos resgatou com mão forte das trevas, da vontade idólatra do nosso coração, e através da obra de Cristo, direcionou o nosso coração novamente para Ele, como a flecha que tinha sido desviada do alvo, ela é direcionada novamente para o único alvo de novo, pela graça. Irmãos, e somente pela graça, a idolatria não condena mais aqueles que estão em Cristo Jesus. Pela graça, e somente pela graça, a idolatria não rompe mais o pacto de sangue que temos com Deus. Pela graça e amor leal de Deus e pactual, nem a idolatria pode invalidar o sangue de Cristo sobre nós e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como Tim Keller diz, usando o exemplo de Abraão, Deus viu o sacrifício de Abraão e disse: agora eu sei que você me amas, pois não me negaste teu único filho. Mas até que ponto conseguimos olhar para o seu sacrifício divino na cruz e dizer a Deus: agora nós sabemos que nos ama, pois não negastes o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Quando a importância do que ele fez começar a ficar clara para nós, torna-se possível, enfim, descansar o coração nele e não em alguma outra coisa. Então, somente assim, percebendo a grandeza de Cristo, a grandiosa obra que Ele realizou por nós, nos alegrando nele, nos satisfazendo nele, que conseguimos fugir da idolatria, como a gente vai ver Paulo e João orientar. Quanto mais a gente compreende a graça do Senhor, o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo realizou naquela cruz, a multidão de pecado que Ele apagou, mas não simplesmente com uma borracha, recebendo a ira de Deus por esses pecados sobre Ele, como expiação em nosso lugar, é que a gente vai conseguir, de fato, ter uma alegria cada vez maior e satisfação nesse Cristo, e assim conseguir combater esses ídolos que moram no nosso coração. O que tem tomado conta da nossa mente, do nosso coração? Sabe como é que a gente percebe isso? Com a nossa agenda, muitas vezes. Como está a sua agenda? A agenda nossa revela muito de nós, como nós vivemos, o que priorizamos, para quem nós estamos vivendo, nossa prática cotidiana, principalmente fora daquelas portas ali, não aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil enganar. Aqui dentro é muito fácil apertar a mão, levantar a mão e dizer: Deus, eu te adoro. Deus, eu te amo. Só que você pode dizer 1000 vezes para Deus: eu te amo, e não amar, se você não viver na prática
os termos da lei, os termos da aliança que Ele estabeleceu, não como obrigação, mas como resposta de amor, de alegria, porque Ele te salvou. Que Deus assim nos abençoe, nos dê graça para queimar os ídolos do nosso coração aos pés da cruz de Cristo. E amanhã a gente vai ver um pouco mais de como existem ídolos no nosso coração e como de maneira mais prática a gente pode combater isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Quero orar com você. Senhor Deus, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da egolatria, da vaidade, que é o principal ídolo do nosso coração, quando a gente busca prazer, quando a gente busca dinheiro, quando a gente busca poder, é quem a gente está querendo alimentar, Senhor. Então nos livra disso. Esvazia-nos do nosso ego, da nossa vaidade e preencha-nos com Teu Espírito, que vivifica, que conduz, que nos direciona, que nos dá força para caminhar e para lutar contra a idolatria. Senhor Deus, que cada jovem aqui presente, em meio às suas lutas muito particulares, inclusive da própria juventude, que eles possam receber ânimo e força do Senhor para lutar contra isso, para lutar contra a idolatria no coração, para assim viver cada vez mais o propósito para o qual o Senhor criou cada um deles, para glorificar o Senhor, não da boca para fora, Senhor, mas praticando o Teu Evangelho com alegria, pela graça do Senhor, que nos dá força a isso. Fortaleça, Senhor, essa igreja no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Grave a Tua Palavra em nosso coração, Senhor, para a gente não pecar contra o Senhor. Ilumine, Senhor, o nosso caminho, através do Teu Evangelho, que assim a gente possa enxergar cada vez mais as belezas da Tua graça, a grandeza do Senhor e desse plano perfeito, redentor, que é a prova do Teu amor por nós. Que isso seja derramado cada vez mais em nossos corações, Senhor. Que assim a gente possa se deleitar mais em Ti, se satisfazer mais em Ti, não buscando coisas criadas, criaturas para satisfazer o nosso coração desejante. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos, capacita-nos a ter cuidado com a idolatria, a fugir da idolatria. Assim, nós oramos confiados no poder do Espírito e mediados pelo nosso Redentor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós.